Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Independentemente do horário que você esteja acompanhando este vídeo, eu quero agradecer e estar com você neste momento para ser um instrumento, para que Deus possa abençoá-lo por meio das palavras que você irá ouvir saindo de minha boca, para que a palavra toque o seu coração. E hoje, de maneira especial, queremos refletir sobre a temática da correção, tendo como base o texto de Hebreus 12:7, que diz: suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. E aí, quando você ouve essa palavra correção, o que vem em sua mente? É provável que correção muitas vezes tenha uma conotação mais negativa para a maioria das pessoas, ou ao menos quando nós estamos tendo que enfrentar uma correção, é porque provavelmente fizemos algo errado. E muitas vezes, junto com a palavra correção, vem também a punição. Mas esta é apenas uma perspectiva deste termo. Existe uma outra perspectiva não tanto negativa, que tem a ver com aprendizado e educação. Lá na Roma antiga, na Roma dos tempos do ministério de Jesus, havia um filósofo chamado Sêneca. E este filósofo, ele exatamente usava uma imagem interessante de Deus disciplinando seus filhos para o bem deles. Portanto, aí existe uma ideia da correção estar muito linkada à palavra disciplina, e não disciplina com uma conotação negativa, disciplina como algo que alguém precisa passar para crescer, para amadurecer. Mas eu tenho a impressão, e talvez você aí também tenha essa mesma impressão que eu tenho, de que nós vivemos em um mundo cada vez mais melindrado. O que é isso mesmo, pastor? O melindre são aquelas pessoas que normalmente são muito sensíveis a qualquer espécie de crítica, que não querem ser corrigidas, que têm receio de qualquer coisa que possa tirá-la da zona de conforto. Sem dúvida de que ser corrigido pode ser uma coisa encarada por nós como desagradável. No entanto, o autor da carta aos Hebreus vai expor para nós que ser corrigido é necessário. Assim como os filhos terrenos são corrigidos pelos pais terrenos, é necessário também que sejamos corrigidos por nosso Pai Celestial. De fato, muitas vezes sentiremos o nosso ego, uma dor em nosso ego. O nosso ego será abalado quando formos corrigidos. E como eu disse a vocês, muitas vezes a correção trará uma ideia de punição e ninguém quer ser punido. E é interessante, quando nós conversamos com qualquer pessoa mais velha, essa pessoa normalmente vai relatar que quando era criança era muitas vezes intensamente corrigida por seus pais. E isso era normal. Aliás, não era nem necessário que os pais viessem e reclamassem de algo que eles haviam feito. Bastava um olhar e os filhos já entravam em pânico, com medo da correção, com medo da disciplina, com medo da punição. Em nosso mundo de hoje, sabemos que os pais já não têm uma educação tão rígida com seus filhos. Isso tem seus lados positivos também, porque havia um excesso de punição e de rigor no passado.
Mas parece que nós estamos descambando para o outro lado. E hoje, muitas vezes, além de não ter correção dos pais sobre os filhos, muitas vezes os filhos parecem estar subindo nas costas de seus pais e fazendo o que desejam. Isso é triste, isso gera graves consequências. Mas se os pais terrenos têm castigado cada vez menos os seus filhos, têm corrigido cada vez menos os seus filhos, e o nosso Pai Celeste, será que ele mudou? Será que ele não tem mais corrigido os seus filhos? Nós sabemos, nós temos um Deus amoroso e misericordioso, um Deus tão amoroso e tão misericordioso, que foi capaz de enviar o seu filho, o seu único filho, para morrer em meu lugar e em seu lugar. Mas nós também temos um Deus justo, um Deus que abomina e odeia o pecado. Diante de um pecado, de que tamanho será o castigo de Deus enquanto não alcançamos a vida eterna? Será que é possível escaparmos da sua correção? Ou será que precisamos ser corrigidos? Eu tenho uma notícia agridoce para vocês. Sabem, um alimento agridoce, um alimento que é doce, mas também vem acompanhado do doce o amargo ou o azedo. Pois bem, é a notícia que eu tenho para vocês hoje no tocante à correção. O que vocês querem primeiro? Querem ouvir o doce? Ou querem ouvir o amargo, o azedo? Normalmente nós gostamos de ouvir a pancada primeiro, né? Então, eu trago, antes de mais nada, o amargo, o azedo. Deus continua corrigindo os seus filhos e muitas vezes isso será doloroso. E não sou eu quem digo isso, mas as palavras do nosso Senhor de Hebreus 12:7, que dizem: suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Como que Deus nos corrige? Pelo sofrimento. E é agradável sofrer? Gostamos de sofrer? Se não tivermos nenhum tipo de distúrbio, se não formos masoquistas, não gostaremos de sofrer. Ninguém gosta de sofrer em condições normais. Mas nós precisamos distinguir que espécie de sofrimento é esse. Há muitos sofrimentos que passamos na vida que não tem uma relação direta com a correção de Deus. Nós sofremos por questões de saúde, nós sofremos por questões de relacionamentos, nós sofremos por questões financeiras, nós sofremos por questões profissionais, e tudo isso ocorre porque nós vivemos em um mundo caído em pecado. O autor de Hebreus também não está falando que nós precisamos ir atrás do sofrimento. Já teve pessoas ao longo da história que pensavam que precisavam sofrer como Jesus sofreu e assim teriam um lugar especial no céu. E por isso precisaríamos procurar o sofrimento por livre e espontânea vontade. Mas isso não se coaduna com o nosso texto bíblico, não é o que o texto está dizendo. O sofrimento não é pré-requisito para sermos cristãos. O sofrimento é consequência de sermos filhos do nosso Pai Celeste e de estarmos nesse mundo fadado ao pecado. O fato é que o sofrimento simplesmente vem. Uma hora ou outra ele vem. Seja em qual espécie for, ele vem. Um mundo em que vivemos, onde a constância, o normal, é que as coisas se deteriorem. É a corrupção, é o pecado, é a maldade. O sofrimento vem. E aqui termina a nossa reflexão
se fôssemos descrentes. Estamos em um mundo fadados ao sofrimento e iremos sofrer e ponto, acabou. Deste ponto em diante não há mais como prosseguirmos se não crermos em Deus. Para quem crê, a reflexão sobre o sofrimento não termina por aqui. Sim, passaremos por sofrimentos nesta vida, neste mundo, mas há um lado bom no sofrimento. Como assim, pastor? Você falou que ninguém gosta de sofrer, eu não gosto de sofrer. Que lado bom há no sofrimento? Para enxergarmos o lado bom no sofrimento, precisamos usar óculos diferentes. Não os nossos óculos humanos, carregados de natureza humana, que nunca deseja de maneira alguma passar por qualquer espécie de sofrimento, mas os óculos da fé. Há um lado bom que podemos relatar com base no texto citado pelo autor da carta aos Hebreus de Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12, que diz assim: pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. O Senhor, repito aqui, corrige não quem Ele não ama, Ele corrige quem Ele ama. Ele castiga quem Ele trata como filho. O sofrimento em si não ocorre porque simplesmente merecemos ele. Nós merecemos. Se fosse pelo merecimento, nós sempre sofreríamos e só sofreríamos. O sofrimento ocorre porque nós estamos em um mundo caído em pecado. Mas, em tese, não é que Deus o provoca para nos corrigir. Deus pega algo que já existe, porque nós estamos em um mundo onde o normal é sofrer. E Ele utiliza esse sofrimento para nosso benefício. E aqui nós podemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, que dizem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nisto nós podemos parar para refletir sobre a nossa vida. Quantas vezes tudo corria muito bem e você só queria aproveitar todas as coisas boas que estava passando e se esqueceu de se ajoelhar, se prostrar e orar a Deus? Mas quando o sofrimento chegou, quem você buscou? Pense bem, quais momentos a sua fé teve maior crescimento? Quando tudo ia bem? Ou nas dificuldades? Por meio do sofrimento, inúmeras vezes, Deus muda a nossa trajetória de vida e a nossa caminhada na fé. Ele usa aquilo que aparentemente seria apenas ruim para o nosso benefício, para o benefício da nossa fé. Nós aprendemos que não somos tão bons quanto imaginávamos. Nós aprendemos que não somos tão fortes quanto imaginávamos. E nós aprendemos que precisamos nos apegar a Deus e somente a Ele. E isso, invariavelmente, só ocorre quando nós sofremos. Infelizmente é assim. Que bom se não fosse assim. Que bom se nós procurássemos Deus em todos os momentos. Mas muitas vezes não é isso que ocorre. E feita esta reflexão sobre como nós somos corrigidos pelo Pai, precisamos aprofundar um pouco mais sobre o porquê precisamos ser corrigidos. Sim, nós vimos, a correção do nosso Pai é importante, é necessária. Sem correção, temos muito mais dificuldades para aprendermos a caminharmos na fé. Precisamos ser disciplinados. E assim não apenas nós amadurecemos, nós aprendemos. Nós nos apegamos mais a Deus. Tudo isso é mais tranquilo de percebermos. Mas a correção de Deus não ocorre apenas em virtude de nossas dificuldades e fraquezas. Há também uma outra intenção por trás que provém de nosso Pai Celeste. Em Hebreus 12:10 lemos:
Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos de sua santidade. Não há privilégio maior para nós, pobres e miseráveis pecadores, do que participar da santidade de nosso Deus. Mas isso tem um preço. Para que isso ocorra, é necessário que sejamos corrigidos. E se não precisamos sofrer ao nível de Cristo, pois Ele já sofreu em nosso lugar, precisamos ter a nossa vontade humana diminuída. E isso só ocorre quando somos corrigidos, quando nós sofremos e nos apegamos a Deus. Na Bíblia da Reforma temos exatamente esse comentário na explicação desse texto, quando nós lemos: por meio de dificuldades, o Espírito Santo sufoca a concupiscência e mata a carne, a fim de nos preparar para a vida eterna. Mas o que é a concupiscência mesmo? A concupiscência nada mais é do que a cobiça e a vontade por tudo aquilo que nos prende a este mundo e a esta vida e que pode nos fazer cair em idolatria. Será sempre difícil sermos corrigidos. Não tem jeito, vai ser difícil. E ser corrigido por Deus, ao contrário do que alguns possam pensar, não vai ser menos doloroso. Vai doer tanto quanto ou até mais. E por isso que nós lemos no texto que num primeiro momento a correção parecerá apenas algo para sentirmos tristeza. Mas é deste modo que Deus estará cuidando de nós. E não somente isso, será a garantia de que já nesta vida poderemos ter o que muitos jamais conseguirão sem a correção de Deus. Vejam só qual a promessa que nós temos no versículo 11 de Hebreus 12, que diz assim: porém mais tarde os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Recebem como recompensa uma vida correta e de paz. A cada ano que passa, à medida que vamos ficando mais velhos, amadurecendo, pense consigo mesmo: o que mais nós queremos desta vida e neste mundo, senão paz? E as pessoas procuram paz nos mais diversos locais. Procuram paz na condição financeira, procuram paz por terem uma boa assistência médica, procuram paz porque vão para um lugar bonito, especial. Mas sabem o que acontece? Elas não encontram paz, porque não há como conseguir paz em nada que existe neste mundo e nesta vida. Muitos se enganam achando que encontrarão paz nos prazeres deste mundo e desta vida, e no fim encontram apenas distrações. Todos anseiam pela mesma coisa, mas buscam meios equivocados. Santo Agostinho afirmou a respeito de Deus: fizeste-nos para ti mesmo, e o nosso coração continuará inquieto enquanto não encontrar descanso em ti. O nosso descanso e paz só podem ser encontrados no Senhor, e de maneira especial em Jesus, que disse: eu vos dou a minha paz vos dou, não dou a paz que o mundo dá. A paz que Jesus nos dá é muito diferente da paz que o mundo nos dá. É uma paz plena, é uma paz completa, é uma paz que independe do que ocorra à nossa volta e em nossa vida. Mas para que tenhamos esta paz, será necessário que inúmeras vezes tenhamos uma correção de rota em nossa vida. Em um primeiro momento sentiremos angústia e dor, mas com o passar do tempo perceberemos que foi muito melhor passarmos pela correção de nosso Pai. Que a fé em Cristo que aprendemos como o único meio de agradar a Deus possa nos conduzir em todos os momentos, para que sempre possamos confiar que Deus e em Deus
temos segurança, independentemente do que nos aconteça. Que Ele nos conceda a paz de podermos viver felizes em toda e qualquer situação, na certeza de que estamos no caminho da porta estreita e por isso enfrentaremos muitos obstáculos, teremos uma pesada cruz para carregar, mas já temos a certeza da vitória daquele que carregou a cruz mais pesada em nosso lugar e foi pregado nela por amor a mim e a você. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não tenhamos medo da correção de nosso Pai, que possamos observar esse lado maravilhoso de sermos corrigidos por um Pai que cuida de nós e que nos ama. Amém. Vou fazer uma oração em favor de você, querido irmão, querida irmã. Querido Deus, amado Pai, sabemos como é difícil sermos corrigidos. Temos receio de sermos diminuídos, de sermos punidos. Senhor, temos uma visão equivocada sobre a correção. Concede a sua melhor visão para que possamos ter uma perspectiva boa sobre a correção que o Senhor aplica a nós, nos educando, nos ensinando para vivermos melhor, para termos paz, a paz que só Cristo pode nos dar. Concede esta certeza a todos nós, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Espero que esta mensagem tenha sido frutífera para a sua vida e possa não apenas entrar em seu coração, mas também se manifestar em ações para que outras pessoas tenham essa paz que só Cristo pode nos dar. Um grande abraço a você, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.